Oi, tudo bem? Eu sou a professora Mariana e hoje nós vamos continuar aqui as nossas aulas de português. Hoje nós vamos começar com um tema que vai estar em nosso livro, em vários diálogos hoje, vários temas do livro vão aparecer este verbo novo, que é o verbo preferir, mas antes de ver esse verbo nos diálogos, nós vamos vê-lo aqui em nosso material extra de hoje. Nós vamos vê-lo, qual é a conjugação, porque é um verbo irregular. É um verbo muito fácil, mas eu coloquei aqui, ele vai aparecer no livro também, porque eu coloquei alguns exemplos para apresentar para vocês, ok? Então vamos começar. O verbo preferir no presente, nós dizemos eu prefiro, ok? Aqui a gente coloca um i, ele é irregular, por isso que não é prefiro, é prefiro, eu prefiro. Você ou ele prefere, aqui é normal. Nós preferimos e vocês, eles, elas preferem. Lembrando, pessoal, que nós sempre temos que escrever os verbos terminando em M. Não existem verbos terminados em N, certo? Sempre em M. Todas as vezes que um verbo vai terminar assim, ele vai escrever em M. Muito bem, então, verbo preferir, eu prefiro, ele prefere, nós preferimos, eles preferem. Agora, vamos com algumas palavras importantes. Eu coloquei aqui primeiro uma pergunta. O que você prefere, café ou chá? Lembram o que é chá? Lembrando que chá é T, certo? O que você prefere, café ou chá? Vejam que essa palavra nós escrevemos ou, quando você está dando alternativas, uma coisa ou outra. A letra O somente está aqui da pergunta, certo? O quê? Porque é aquele artigo, como el do espanhol. E para perguntas a gente precisa colocá-lo. Mas quando você está dando duas alternativas, você diz uma coisa ou outra. E aqui eu coloquei as formas como você pode responder essa pergunta. Você pode dizer, eu prefiro café, eu prefiro chá. Tudo bem. Mas também você pode comparar os dois, como que colocando um com mais importância que outro. Então, você diz, eu prefiro, por exemplo, café a chá. Ou seja, você está comparando as duas coisas e café você gosta mais. Por que que eu estou falando isso? Porque em português é obrigatório você dizer a, você não pode dizer que, ok? Sempre é eu prefiro uma coisa a outra, falando do verbo preferir, claro. Então, quando você está usando o verbo preferir e você quer comparar duas coisas, dois temas, você pode usar, você deve usar a palavra a. Vamos dar um outro exemplo? Eu posso perguntar assim: o que você prefere? Dia ou noite? Certo? Dia ou noite? Você pode responder, eu prefiro dia, eu prefiro noite, ou você pode comparar os dois. Eu prefiro dia à noite. É somente um exemplo, ok? Então, para pensar sempre em, no verbo preferir, tentem sempre fazer comparação entre duas coisas. O que você prefere? Arroz ou pizza? Eu prefiro arroz à pizza. Certo? Você pode selecionar dois temas e dizer o que você prefere de determinado tema. Ok? Vamos continuar? Do nosso material, pelo momento é isso. Nós vamos passar para o livro e vamos continuar com as leituras que nós estávamos fazendo
nós estávamos aqui nessa página, que é acho que é a página 23, deixa eu confirmar. Não, 24. Na página 24 foi onde nós paramos na aula passada. Nós estamos estudando os vocabulários de hotéis, certo? De reserva, coisas que você deve falar em um hotel ou não. E esse vocabulário, esse diálogo, nós começamos, nós já lemos essa primeira parte e também lemos o anúncio do hotel. Na mesma página, os diálogos continuam. Então, vamos fazer o que fazemos sempre. Eu leio o diálogo, depois eu explico os vocabulários, ok? Vejam que vai aparecer o verbo preferir. Está no título do diálogo. Diz: prefiro um apartamento de fundo. Por isso que nós começamos com o verbo preferir. Ok, vou começar. Pois não. Boa tarde, por favor. Quero um apartamento simples. Com ou sem internet? Com internet. De quanto é a diária? Aqui estão nossos preços. Os apartamentos de frente são mais caros. Prefiro um apartamento de fundo. Não gosto do barulho da rua. Muito bem. Um documento, por favor. Meu passaporte. Obrigado. João, essa senhora vai ficar no 315. Leve a bagagem dela para cima. Ok. Nós já havíamos lido uma parte desse diálogo, certo? Quando estava na introdução do nosso capítulo do livro. Mas vamos novamente relembrando que pois não é uma forma amável de dizer que você sim quer ajudar alguém, certo? Nós falamos sobre essa palavra na aula passada, quando você diz pois não, é como posso te ajudar, você precisa de ajuda, eu posso te ajudar com prazer. Um apartamento simples, certo? Sem muitas. Não é duplo, é somente para uma pessoa. Vejam aquela palavra ou, certo? Com ou sem internet, duas opções. De quanto é a diária, ou seja, o valor para passar um dia, o valor da diária, os preços, certo? Que são os preços. E ela diz que os apartamentos de frente são mais caros. Eu havia falado para vocês sobre isso, que os apartamentos que ficam na frente do hotel costumam ser mais caros, porque tem a vista para a rua ou a vista para a piscina, mas essa pessoa preferiu um apartamento de fundo. E por quê? Ela disse que não gosta do barulho da rua. Barulho é como ruído, ou búdia, certo? Claro que quando você está na frente de uma rua, lembrando que rua é CAD, se você está na frente da rua, você vai escutar os ônibus, os carros, as ambulâncias, as pessoas passando. Então, claro que se você quer uma hospedagem um pouco mais silenciosa, o apartamento de fundo aqui foi uma boa opção. A pessoa da recepção pede um documento, a pessoa que vai se hospedar dá o passaporte e a pessoa da recepção diz que ela ficará no 315, ou seja, no apartamento de número 315, e pede para que levem a bagagem. Lembram da bagagem? Bagagem é o lugar onde a gente coloca nossas roupas, nossos sapatos para viajar. Então, temos aí esse diálogo. Vejam que nós temos depois este quadro com o verbo querer e verbo preferir. São dois verbos que nós estudamos, o verbo querer nós estudamos na aula passada e o preferir hoje. Então, quando eu digo quero um apartamento simples ou quero um apartamento duplo, é o seu desejo, certo? Mas claro que você também pode falar as suas preferências. Então, eu prefiro uma suíte. Suíte é quando tem o quarto com o banheiro dentro do quarto. Você não tem que sair do seu quarto para usar um banheiro que talvez seja dividido com outros apartamentos. Isso acontece muito em hostel, certo? A suíte tem o quarto e o banheiro dentro da acomodação.
E quando diz eu prefiro uma suíte especial, pode ser uma suíte um pouco mais cara, certo? Com, quem sabe, algumas amenidades e também, talvez, quando você vai para uma viagem mais especial. E aqui vai dizer algumas coisas que você pode querer ou preferir dentro do seu hotel, da sua acomodação. Então, eu posso dizer que quero um apartamento com televisão, com frigobar, certo? Acho que todo mundo sabe o que é frigobar, mas é aquela pequena neveira, certo? Elas pequenita e é uma neverita aí para pôr as coisas como botellas de água ou algo para comer. Internet, veja a pronúncia dessa palavra, nós dizemos internet, ar-condicionado, banheira, banheira tina, para você entrar aí e tomar um banho relaxante. Também você pode dizer que quer ou prefere um apartamento com vista para o mar. Claro, se você está de férias e quer ver a praia, você pode pedir um apartamento com vista para o mar, ou com vista para as montanhas, talvez. E aquele vocabulário que já havíamos falado também, um apartamento de frente ou de fundo. De frente para a rua, de frente para a praia, de frente para a piscina, ou de fundo é que está ao final do hotel, certo? Então, mais que tudo para que vocês vejam que em muitas situações nós podemos usar o verbo querer e o verbo preferir. Tudo depende do que você quer dizer. Se você realmente quer algo ou se você prefere. É nada mais uma preferência. Por exemplo, se você prefere um apartamento com banheira, por exemplo, é a sua preferência. Mas se não tem um apartamento com banheira, pode ser que você se hospede aí igualmente, certo? Não é uma coisa assim obrigatória. Quando você quer, é muito mais obrigatório. Vamos para o próximo. O próximo diálogo está na mesma página. Descemos a página um pouquinho. E é aquele que se chama O Chuveiro Não Está Funcionando. Eu falei para vocês o que era chuveiro. Chuveiro é a ducha. Vamos ver o diálogo e os vocabulários. Pois não, queria mudar de quarto. Algum problema? É que o chuveiro não está funcionando. E o quarto tem cheiro de mofo. Não tem problema. A senhora pode mudar para o 308. Então, a pessoa pediu para mudar. Mudar é cambiar, mudar de quarto. Por quê? Porque o chuveiro não está funcionando, provavelmente a água está somente fria ou está saindo pouca água. E a pessoa também disse que o quarto tem cheiro de mofo. Cheiro é olor e mofo é mo, certo? Quando está tudo úmido na casa, às vezes você entra em uma casa ou em um quarto e vem aquele cheiro, aquele olor, a, a coisa quando está guardada ou quando está fechado, certo? Fechado é several e úmido. Então, aquele cheiro de umidade é o cheiro de mofo. E, obviamente, o hotel disse que a pessoa poderia mudar para o quarto 308. Vamos ver aqui quais são os vocabulários deste quadro. Então, nós temos aqui algumas coisas do hotel e opções, características sobre essas coisas. Por exemplo, vamos começar com a rua. A rua, eu posso dizer que a rua é muito barulhenta, porque rua é feminino. Barulho é ruído. Então, uma rua muito barulhenta é ruidosa, certo? Uma rua que ficam passando ônibus e caminhões é uma rua muito barulhenta. Uma outra frase que também poderia aparecer e que está aí é sobre o elevador. Que o elevador ao lado, ou seja, a la par, é muito barulhento. Também é ruidoso, certo? Então, pode ser que você entre em contato com o hotel dizendo que está um pouquinho incômodo, porque você fica escutando
o barulho do elevador subindo e descendo, certo? Pode ser aí um problema para que você diga que, por favor, precisa mudar de quarto, porque no seu quarto, como o elevador está ao lado, você está escutando muito barulho. A próxima opção é sobre coisas que não estão funcionando, como o chuveiro, certo? Uma coisa que não funciona. Então, eu posso dizer: o ar-condicionado não está funcionando, o chuveiro não está funcionando, o telefone não está funcionando, a televisão não está funcionando. Claro, gente, que tem muitas outras opções, certo? Você pode falar que a luz do banheiro, banheiro é banho, a luz do banheiro não está funcionando, o frigobar não está funcionando, certo? A neveira. Então, tem muitas opções, mas são alguns exemplos. Também, aqui fala sobre a cama, e aí diz que a cama está muito dura. Talvez você goste de uma cama, qual será o oposto de duro? Vou colocar aqui, o oposto de duro é macio. Então, você gosta de uma cama mais macia, como suave, mas você recebeu uma cama muito dura, certo? Um colchão muito duro. Então, você pode dizer: desculpe, preciso mudar de quarto, a cama está muito dura. E nós temos o quarto e algumas características do quarto. O quarto é muito escuro, não tem muita luz, certo? Muito escuro. O quarto é muito pequeno. O quarto está abafado. Estar abafado é quando não tem como janelas são ventanas, e não tem como saída de ar, certo? El aire como que não sale del quarto. Então, se faz esse clima como um bochorno, certo? Estar abafado é como bochornoso, digamos assim. Então, quando você como que sente que não pode respirar aí dentro, é porque o quarto está abafado. E aquele que eu já havia falado, o quarto está com cheiro de mofo, ou seja, o quarto não foi retirado a umidade, foi um quarto que estava fechado por muito tempo e agora está esse cheiro aí de úmido, que é uma coisa que nenhuma pessoa merece quando vai passear, certo? Todo mundo quer um quarto limpo, um quarto agradável. Nós vamos falar dessas palavras, talvez hoje ou talvez na próxima aula, mas eu também vou dar os exemplos, os opostos dessas palavras aqui. Então, nós vimos que o oposto de duro é macio, o oposto de escuro é claro, o oposto de barulhento, barulho é ruído. Então, o oposto de barulhento é silencioso. O oposto de pequeno é grande, ok? Então, como nós temos aí essas palavras de muito, pode ser muito escuro ou pode ser muito claro. Pode ser muito pequeno ou pode ser muito grande. Certo, gente? Vamos seguir? Vamos para a próxima página. Na página 25, vamos continuar com diálogos, ok? Gente, os diálogos são muito importantes, porque a partir dos diálogos nós praticamos pronúncia e aprendemos vários vocabulários. Então, se você quer estudar depois das aulas, você pode ler novamente esses diálogos em voz alta e ir identificando cada palavra, certo? Muito bem. Então, aqui nós temos algumas imagens. Daqui a pouco a gente pode comentar um pouquinho. E nós temos esse diálogo que se chama é perto. Perto é cerca. Então, já vamos colocar essa palavra aqui em nosso banco de palavras de hoje. Perto é cerca. Qual é o oposto de perto? Longe, que é lejos do espanhol. Então, perto e longe. Ok. Eu gostaria de conhecer a cidade. O que o senhor pode me recomendar? Por que a senhora não vai visitar o Museu Paranaense? A que horas abre? Acho que às 9. É perto?
Não muito. A senhora precisa tomar um táxi ou um ônibus. Mas eu quero andar a pé. Acho que não vou visitar o museu hoje. Talvez amanhã. Então, por que a senhora não vai ao passeio público? Fica perto daqui. Então, aqui nós temos um diálogo de uma pessoa que quer conhecer alguma parte da cidade e ela vai pedir a informação para uma pessoa, certo? Então, ela diz que quer conhecer a cidade e pergunta o que essa pessoa pode lhe recomendar. E ela fala o senhor, pensando sempre que o senhor é sinônimo de você quando você está respeitando a pessoa. Ele oferece, ele dá uma sugestão, sugestão é sugerência, para que a pessoa visite o Museu Paranaense, mas, Paranaense é porque é do estado do Paraná. Paraná é um estado no Brasil, e aí tem o Museu Paranaense. Ela pergunta que horas vai abrir o museu, ele falou que acha que às 9. Pensem sempre que achar é crer, certo? Então, acho que às 9. A pessoa não tem muita certeza, mas acha que sim. Pergunta se é perto, ou seja, se é cerca, e ele diz que não é muito. A pessoa precisaria tomar um táxi ou um ônibus. Mas ela quer o quê? Andar a pé, ela quer caminhar. Então, ela diz que talvez vai amanhã. E ele dá uma outra sugestão, então, de ir ao passeio público e diz que fica perto daqui, ou seja, está cerca de onde eles estão, porque daqui é de aqui uma contração. Tudo bem, e aqui nós temos alguns vocabulários e também um texto. Os vocabulários de ficar longe, ficar perto, que eu já havia comentado com vocês, e que você também pode dizer que fica a e falar a distância de outro lugar. Por exemplo, fica a 5 quilômetros do hotel. Fica a 300 metros da minha casa. Você está fazendo uma localização. O verbo ficar, nós vamos comentar bastante o verbo ficar na próxima aula, mas vocês já sabem que o verbo ficar tem muitos significados. Alguns dos significados são estar ou quando você está falando de ubicar-se, certo? Como localização. Então, onde está este parque? Está longe ou está perto? Fica longe ou fica perto? Aqui, pessoal, nós temos alguns vocabulários que são tomar, andar ou ir de. O verbo ir nós já estudamos. Se você não lembra do verbo ir, nós estudamos na aula número 5. E eu falei para vocês que quando nós vamos falar de meios de transporte, nós dizemos ir de. Eu vou de táxi, eu vou de bicicleta, ele vai de avião. Sempre é de. O verbo andar para transportes também você pode usar e você pode usar com de também. Então, eu digo que vou andar de trem, vou andar de carro, vou andar de avião. É sinônimo. E você também pode usar o verbo tomar. Tomar para transportes públicos. Então, vou tomar o ônibus, vou tomar o táxi. Existe um outro verbo que também usamos, que é o verbo pegar. Vou colocar aqui para vocês. Pegar é a mesma coisa de dizer tomar. Então, posso para transportes, ok? Somente para transportes. Então, eu digo, eu vou pegar o ônibus mais tarde. Ou eu posso dizer, eu vou tomar o ônibus mais tarde. Depende muito, pessoal, da região do Brasil. Em São Paulo, é a região de onde eu sou. Nós usamos muito mais o verbo pegar. Eu não digo vou tomar o ônibus ou tomar o táxi, mas está correto. E em outras partes do Brasil, tomar é mais utilizado que pegar. Então,
vai aí do que vocês considerarem mais fácil, ok? Eu sempre vou dizer pegar, se você quer dizer tomar, está excelente também. Aqui diz algumas atrações em Curitiba. Atrações são as coisas que você pode visitar, certo? E tem aqui algumas opções que diz Parque do Birigui, Bosque João Paulo II, Museu Paranaense e Museu do Imigrante. Curitiba é a capital do Paraná. Por isso que tem o Museu Paranaense, que é o estado, e Curitiba é a capital desse estado. Convido vocês, relembrando que convidar é invitar, convido vocês a que procurem fotos no Google destes lugares. Aqui nós temos 3 fotos, mas estão pequenas. Coloquem no Google esses vocabulários, certo? O parque, o bosque, os 2 museus, ou também coloque no YouTube. E aí você vai poder ver pessoas visitando. Acho que é uma forma excelente de escutar pessoas falando português e também conhecer as atrações que estamos vendo no livro. Ok? Continuamos na mesma página e temos aqui esse pequeno texto que eu vou ler com vocês. É um texto que vai dizer para que você conheça a Curitiba. Então, começando. Primeiro, conheça a capital. Fundada em 1693, Curitiba é uma grande cidade com infraestrutura de hotéis e restaurantes, aeroportos, locadoras, agências de turismo, bares, casas de show, casas de chá, museus, parques, antiquários e shoppings, que vão tornar sua visita muito agradável. Você pode começar a visitar Curitiba pelo setor histórico, cujas construções são dos séculos XVIII e XIX, e fazem do local um museu ao ar livre. A Casa Romário Martins, última construção colonial da cidade. Muito bem, então é como um anúncio dizendo o que um turista pode encontrar em Curitiba, alguma das opções. Curitiba é uma cidade linda, está no sul do Brasil. Vocês sabem que o Brasil é muito grande, então nós temos de tudo, certo? Curitiba é uma cidade que no inverno faz muito frio. Se você gosta de frio, você tem que visitar. Nos períodos de junho e julho, são os momentos que fazem frio de verdade, como 2, 3, 4 graus, certo? 4 graus. Então, vamos lá para Curitiba para desfrutar do frio. Bom, vamos ver aqui os vocabulários do texto. Diz quando ela foi fundada, que tem muita infraestrutura, tem hotéis, restaurantes, aeroporto, certo? Para viajar de avião. Locadoras. Quando fala locadoras, atualmente são locadoras de carros. O lugar onde você vai alugar um carro. Alugar é alquilar. Então, se você fala que é uma locadora para alugar um carro. Agências de turismo, bares, casas de show, ou seja, lugares para que você vai escutar música ao vivo, certo? Show sempre tem a ver com música ao vivo. Casas de chá. Chá é té. Então, casas de chá são como cafeterias, somente que elas são mais especializadas em chá. Eu não sei se vocês gostam de chá. Se vocês gostam, vocês podem conhecer as casas de chá de Curitiba. Também tem muitos museus, tem parques, tem antiquários. Confesso para vocês que eu não sei se a palavra antiquários existe em espanhol, mas em português, antiquários é quando você vai comprar móveis, que são muebles, ou artigos para a sua casa, como de decoração, antigos, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que você quer uma mesa para a sua casa, mas você quer uma mesa com um design
de outra época, como dos anos 60, dos anos 70, algo que você gosta, ou até mais antigo, claro, e você decidir um antiquário, porque aí eles têm peças, eles têm produtos que são de anos anteriores, certo? Do passado, mas que eles reformam e deixam lindo para que você possa usar na sua casa. No Brasil, tem muita gente que gosta desse tipo de compra, gosta de comprar como espelhos, certo? Espelhos que têm aquela moldura em volta com uma madeira mais trabalhada. Então, os antiquários são esses lugares para você comprar coisas para sua casa, mas coisas que são de outros anos, que eles acabaram deixando lindo para você comprar. Os shoppings são os centros comerciais, certo? E diz que você pode começar a visitar Curitiba pelos lugares históricos, com as construções do século XVIII e XIX, que tem um museu ao ar livre e também fala sobre a Casa Romário Martins, que foi a última construção colonial. Então, gente, coloquem aí no YouTube, por exemplo, Casa Romário Martins. Todos esses museus e vocabulários do livro são lugares que existem de verdade, certo? Não são inventados. Então, procurem. Usem o tempo de estudar de vocês, escutando pessoas falando. Então, encontrar vídeos no YouTube sobre isso é uma excelente estratégia. Seguimos. Aqui nós temos sobre aquele vocabulário, certo? Pois não, para pergunta, e pois não, de resposta. Pois não é de posso ajudar, e pois não, claro, certo? Então, a pessoa perguntando ou respondendo, dizendo que está disponível para te ajudar. Pessoal, aqui diz para que a gente escute os diálogos e organize outros diálogos semelhantes. Nós não vamos organizar outros, nós somente vamos ler este daqui e vamos passar, ok? Então, começa dizendo uma informação, por favor. Pois não. Onde é a rodoviária? Siga em frente até o primeiro sinal. Depois, vire à direita. A rodoviária fica à esquerda. Vocês são bons em localização ou precisam do Waze sempre? No Brasil, as ruas têm nomes, têm números, então facilita um pouco a sua localização no espaço. Mas aqui tem uma informação, se você está caminhando e uma pessoa pergunta para você onde está algo, normalmente é assim que vamos explicar. Nós não temos a coisa de 100 metros, 200 metros, como é aqui, certo? Nós usamos mais que tudo os pontos de referência. Então, você fala o que fica perto, o que fica longe, se você tem que virar à direita, à esquerda, enfim, não tem muito a coisa dos metros, que aqui é super especial. Bom, a pessoa perguntou onde está a rodoviária, ou seja, onde ela pode ir pegar um ônibus ou tomar um ônibus, rodoviária é a terminal, e diz para que a pessoa siga até o primeiro sinal. Vejam aqui o que é um sinal. Este é o sinal. Nós também podemos dizer semáforo, ok? Existem, mas aqui está também a palavra sinal. Depois vire à direita, certo? Virar. E diz que a rodoviária fica à esquerda, ou seja, está localizada à esquerda. Veja como nós escrevemos essas duas palavras e também falamos direita e esquerda. Depois, nós temos aqui outro diálogo rápido que diz: pois não, por favor, onde é o correio? Não sei, eu não sou daqui. Obrigada. Aqui é um diálogo mais fácil. A pessoa quer saber onde pode enviar uma carta e a outra não sabe porque ela não é deste lugar, então não pode ajudar, certo? Muito bem. Agora, nós vamos continuar. Opa! Nós vamos continuar o nosso
a nossa aula falando sobre alguns vocabulários que nós temos em toda a cidade. Vejam aqui, nós estamos agora na página 26 e nós vamos ter como um mapa de uma cidade. Claro que a atividade diz para que você diga onde fica ou onde está localizada cada coisa. A nossa coisa mais importante aqui é aprender os vocabulários de coisas da cidade, ok? Eu vou me atentar a explicar para vocês o que são cada uma dessas coisas. Então, pensemos em uma cidade. Todas as cidades têm alguns estabelecimentos obrigatórios, certo? Todo mundo tem que ter na cidade algumas coisas para que a cidade funcione bem. Então, vamos descobrir o que é cada coisa. Primeiro, aqui em cima, nós temos essa praça, Praça Silvio Romero. A praça não é um lugar para você jogar futebol. Quer dizer, você pode, mas não é como a Cantia, certo? A praça somente é essa que costuma ter árvores e um banco para se sentar, certo? Então, essa é a praça. Nós temos a farmácia para comprar remédios. Esse eu não posso ler. Ah, diz jornais e revistas. Normalmente, no Brasil, nós temos esses lugares que nós chamamos de banca. A banca está, sim, na cidade, onde você pode comprar jornais, que jornais são periódicos, e revistas também. Então, aqui é uma banca de jornais. Aqui nós temos uma pizzaria, para todos que gostam de comer pizza. Aqui diz Aurora, eu não sei o que é. Eu imagino que seja como uma tienda, e tienda se diz loja. Vou colocar aqui também, ok? Então, loja é tienda, que pode ser loja de sapatos, loja de roupas, enfim. Posto de gasolina. Gente, claro que o nome correto é posto de gasolina, mas muita gente fala somente posto. Se você está caminhando no Brasil e uma pessoa pergunta para você onde está o posto, e você fica muito preocupado porque não sabe o que é. Posto é sempre para colocar gasolina no carro. Peixaria. Peixe é pescado. Então, o lugar onde você vai vender e comprar peixe. Esse aqui, não sei se vocês podem ver bem, eu posso escrever no nosso material. Se diz açougue. O que é açougue? Açougue é o lugar onde você vende ou compra carne, ok? Então, açougue é carniceria. Aqui nós temos um muito divertido que diz Bar do Zé. Zé é a forma como uma pessoa chamada José é chamada no Brasil. Se su nombre es José, em Brasil a gente te vai chamar de Zé. Zé. Então, aqui provavelmente o dono, a pessoa que é proprietária desse bar, se chama Zé. Aqui diz rotisserie. Rotisserie no Brasil são lugares, eu não sei se aqui tem, eu não conheço, mas são lugares onde você pode comprar lasanha ou, mais que tudo, comida italiana para você terminar de fazer em casa. Então, já está preparado e na sua casa você somente tem que colocar no forno, certo? En horno, e vai estar preparado. Também eles vendem como frango assado, certo? O pollo assado, algumas comidas assim para você levar rapidamente e comer na sua casa. Mas são cozinhadas aí, certo? São pessoas que cozinham. Aqui nós temos a padaria, onde você vai comprar pão, certo? Panaderia. E aqui nós temos uma coisa muito antiga, que é a videolocadora. Não sei quantos anos vocês têm, mas quando eu era criança e adolescente também, nós tínhamos que alugar um filme, ou seja, alquilar uma película. Era como a Blockbuster e as outras locadoras de vídeo.
Agora não existe mais. Eu acho que sim existe, mas não é tão utilizado, porque atualmente as pessoas usam mais o Netflix e a internet, mas aqui nós temos uma videolocadora para aqueles que gostam de uma vida vintage. Nós temos aqui o aeroporto, certo? Diz que está a 25 quilômetros o aeroporto, e eu acho que aqui diz Casa do e tem um nome. Então é como a casa de uma pessoa. Eu não sei se é Félix o nome, não posso ler, mas aqui é nada mais a casa, certo? Vamos terminar aqui. Nós temos uma doceria, um lugar onde você vai comprar o quê? Doces. Doces são dulces. Então você pode comprar bolo. Vocês lembram o que é bolo? Bolo é queque. Você pode comprar chocolates ou doces em geral. Aqui nós temos uma sapataria. Aqui também temos outra. Vejam, sapataria 1, sapataria 2. Mas sapataria você não compra sapatos. Sapataria é quando você tem um sapato que não está muito bom, certo? Provavelmente, por exemplo, se é um sapato de salto, salto é tacon. E esse salto, se já quebrou, você pode levar para a sapataria e o sapateiro vai fazer com que seu sapato seja maravilhoso novamente. Aqui temos drogaria, que é sinônimo de farmácia, mesma coisa. Aqui nós temos uma mercearia. Mercearia é um mini supermercado. É como pulperia aqui, certo? Onde você vai comprar uma coisa mais rapidamente, não é um supermercado grande. Nós temos a rodoviária, vejam os ônibus da rodoviária. Outra padaria, porque todo mundo gosta de comer pão. Aqui nós temos uma adega. Adega é o lugar para você comprar bebida alcoólica. Então, normalmente, se você gosta, se você toma bebida alcoólica e você vai a uma festa, por exemplo, as pessoas vão dizer: primeiro vamos passar na adega, porque não é um supermercado, é somente um lugar onde vende bebida alcoólica, certo? Cerveja, vinho, às vezes tem aí também refrigerante, certo? Como Coca-Cola e tudo isso, mas o foco dessa loja, dessa tenda, é bebidas alcoólicas. E por último, nós temos o colégio e o bazar. Bazar é um lugar onde você pode comprar muitas coisas. Você pode comprar, por exemplo, coisas para costurar. Você pode comprar coisas de como cadernos, lápis, sabe? Um lugar onde você encontra um pouco de tudo que costuma ter no centro da sua cidade ou próximo da sua cidade. Não é um lugar grande, ele é pequeno, mas ele atende às necessidades básicas de todo mundo, ok? Isso é um bazar. É muito importante, pessoal, que vocês estudem esses vocabulários e pensem também em outras coisas que tem em toda a cidade, certo? É interessante pensar que, por exemplo, aqui faltaram alguns vocabulários, mas eh, falta muita coisa, porque em toda a cidade tem muita coisa. Mas nós poderíamos pensar também que nas cidades tem igreja, certo? É igreja. Nas cidades tem cemitério, tem também. Nas cidades tem quadras, e quadras são canchas, ok? Deixa eu pensar algo mais. Supermercado, somente aparece o pequeno, mas o grande também existe. Supermercado. Enfim, a cidade tem muitas coisas, certo? Pessoal, eu vou mandar para vocês, nesta aula também, vocês vão ter uma tarefa, ok? Que vai ser um exercício com alguns temas que nós estamos estudando nas últimas aulas. No exercício também vai ter as respostas, então faça a tarefa e depois veja as respostas para ver que tal. Da minha parte, é sempre uma alegria acompanhá-los no meu idioma e espero que vocês estejam aprendendo. Nos vemos com certeza na próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau.